Oi, boa noite. Eu estava estudando na fábrica de cultura, eu estava fazendo coral e violão. Aí a própria fábrica entrou em contato comigo me oferecendo esse curso. Ah, que Aí por isso que bacana. eu entrei, tá? Eu não conhecia, aí foi o pessoal da fábrica que me orientou, aí eu Legal. estou participando. Bacana. Espero que você aproveite, que você goste aí. Tem a ver, né? Coral, cantor, tem a ver. Sim, com certeza. Bacana. Então vamos lá. Bom, aí prosseguindo, depois dessa aula de acústica básica, né, a gente vai falar de técnicas de captação. E aí é onde entra mais a parte técnica, onde vocês vão conhecer todos os tipos de microfone, de uma maneira mais básica, né? E o como que você faz para captar vários tipos de instrumentos, né? Vai ser tudo nessa aula de captação. E aí depois a gente vai ter as aulas de efeitos, que aí a gente vai falar dos principais efeitos que a gente usa no universo do áudio, né? Para trabalhar com mixagem, com masterização e também com produção musical. E aí depois a última aula, que vai ser a aula que todo mundo vai, quem tiver cabelo, eu não tenho mais, mas quem tiver vai perder, que vai ser a aula de mixagem e masterização. Que aí o negócio endoida, tá bom? É lugar aí onde vocês provavelmente vão perder a sanidade total. Então é isso, gente. Vamos então. Alguém tem alguma dúvida sobre como que vai funcionar as aulas? Se alguém quiser falar alguma coisa antes da gente iniciar, fica à vontade. Senão eu já vou tacar o slide aqui na tela e já vou começar. Aliás, vou fazer a lista de presença aqui primeiramente. Então a Adriana tá aí. Deixa eu já dar um ok aqui. Se alguém quiser ir falando enquanto isso, pode falar. Anderson não, Andréa não. Azaf tá. Boaz ok, Edelso ok, Larissa ok, Marina ok. E aí o soldado ainda não está na lista de presença, mas vai estar em breve. Bom, então vamos lá. Eu vou iniciar aqui então a apresentação do slide, tá bom? Deixa eu só colocar aqui. Show de bola. Tá todo mundo vendo aí o slide? Dá um okzinho aí no chat só para eu saber. Beleza, todo mundo vendo. Show de bola. Vou deixar aqui tela cheia para geral ver. Beleza, Boas também tá vendo. Então vamos lá. Opa. Então beleza. Bom, a aula um, como eu falei para vocês, a gente vai ver esse panorama da teoria do som, né, e falar sobre alguns conceitos do que é o som e como que a gente consegue conhecer um pouco melhor com o que a gente está lidando, né? Se a gente não conhece aquilo que a gente está lidando, a gente vai ficar no campo do aleatório para sempre. Então, o som, basicamente, eles são ondas. Calma aí. Beleza, beleza. Bom, então o som, eles são ondas mecânicas, né? Então, literalmente, o que a gente ouve são ondas que estão flutuando no ar. É uma loucura isso, mas o som, ele tem essa característica. Ele não é uma eletricidade, ele é uma onda literalmente mecânica. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele flutua no ar, literalmente. Ele precisa de moléculas para flutuar, né? É diferente da luz, né? Então o som ele precisa estar flutuando no ar para poder chegar no nosso ouvido. E ele é tridimensional, né? Então a gente ouve ele em 3 dimensões e ele se propaga no ar, como a gente basicamente ouve na água, que é de uma forma diferente que ele se propaga na água, né? Eu não sei quem já fez aquela coisa de entrar em piscina ou entrar em mar e falar, você percebe que o som ele é diferente. Isso porque o som ele se propaga diferentemente no mar do que na água, né, no caso. E no mar também é diferente do que numa piscina.
e a velocidade muda dele, né? Então, como a gente fala de velocidade da luz, a gente também fala de velocidade do som. E a velocidade média do som, eu coloquei em 344 metros por segundo. Isso daqui ele pode alterar, se você colocar, por exemplo, um som na água, ele já vai para mais de 1000 metros por segundo, né? Então, você consegue... Por exemplo, se você estiver debaixo d'água, você consegue ouvir um barulho que está muito mais longe do que se você estivesse em cima, né, na superfície. E essa velocidade média também, ela vai ser alterada assim, em questão da temperatura. Então, essa velocidade média de 344 metros por segundo que o som viaja, ela basicamente é dada num ambiente onde a temperatura está a 20 graus, né? Então, por exemplo, se você estiver lá no Emirados Árabes, onde faz 50 graus, o som ele vai viajar de uma maneira totalmente diferente. E se você estiver na Sibéria, com um ar a menos 70, também vai ser de outra forma. Então é muito louco isso, mas a mesma música que você ouve, por exemplo, num ambiente A, você não vai ouvir a mesma no ambiente B, né? E isso é uma característica do som ser uma onda mecânica. Então aqui a gente tem uma ilustração que ela simula aqui basicamente como que o som se comporta no ar, né? Então o som ele cria ondas no ar, né? Quem nunca ouviu o termo onda sonora, né? Ele existe justamente por conta disso, que ele é uma onda mesmo. Então toda vez que você está propagando som, você está emitindo som, você está emitindo ondas, né? Então como que ela funciona? Vocês conseguem ver meu mouse aqui? Só para eu ir fazendo assim, algumas coisinhas assim, sabe? Não sei se dá para ver meu mouse, senão vou aparecer um... Deixa eu ver aqui o chat. Sim, show de bola. Então beleza. Então, por exemplo, aqui tem um emissor de som, certo? E aqui a gente tem dois efeitos que acontecem no som, dois fenômenos, o fenômeno de rarefação e o de compressão. Qual que é a diferença entre eles? De rarefação, ele vai fazer o ar então ele vai entrar na molécula do ar, nessa onda mecânica do som, ela entra na molécula do ar, prendeu. E aí ele vai fazer um efeito que se chama de rarefação. O que é a rarefação? Ele vai diminuir a densidade do ar. E aí depois ele vai entrar num efeito de compressão. E aí esse compressão vai fazer o quê? Ele vai aumentar a densidade do ar. Então uma onda mecânica, ela basicamente aumenta e diminui a densidade do ar. Então é por isso que a gente consegue ouvir isso, né? Isso chega no nosso cérebro como literalmente uma repetição. Então basicamente aqui tem um desenho de uma onda, né? Então aqui a gente vem, fez aqui o efeito de rarefação, e aí desceu, fez o efeito de compressão. Pronto, aqui a gente tem uma onda completa. E aí ela vai se repetir. E toda vez que ela se repetir, né? As ondas elas se repetem, né? E aí dependendo da repetição, que a gente consegue definir o som, né? Então, se o som ele repete, se uma onda repetiu 5 vezes até chegar no seu ouvido, ela vai ter um som. Se ela repetiu 2000 vezes, ela vai ter outro, né? Então é assim que o som ele acaba se distinguindo no nosso ouvido, no nosso cérebro. Então aqui a gente tem as frequências, né? Que nem eu falei. A parte de rarefação, ela é chamada de crista. Então, quando a onda ela tá fazendo a curva para cima, ela é chamada de crista. Quando ela está indo para baixo, fazendo o efeito de compressão, ela é chamada de vale, tá bom? Então aqui a gente tem uma onda completa. Aqui nós temos uma onda completa. E aqui a gente tem os ciclos que eu falei. Então aqui em 1 segundo o som ele tem 3 ciclos. E aqui um exemplo de 1 segundo o som tendo 10 ciclos. Esse som vai ser completamente diferente desse som, tá bom? Quanto mais ciclos um som tiver, mais como que eu posso falar para vocês? Ele é mais audível para o ser humano. Quanto mais ciclos essa onda tiver, eu vou explicar melhor para vocês quando eu começar a falar de frequência, que é agora. Então, o que acontece? A frequência, ela é medida em hertz, né? Qual que é Por que é medida em hertz? O que é hertz? Hertz nada mais é do que o nome do cara que inventou isso aqui. Foi um alemão doido que conseguiu entender que o som ele dava essas ondas, ele tinha essa característica
de fazer essas repetições, e ele deu o nome de uma repetição completa. Lembra que eu falei aqui para vocês, ó, que essa repetição, então ela vai ser chamada de hertz. Então aqui eu tenho 1 hertz, né? Tem 1 hertz, na verdade. Então aqui ele deu esse nome dessa repetição. E como ele percebeu que o som ele se repetia, então aqui, por exemplo, 3 ciclos de ondas em 1 segundo, então a gente vai ter 3 Hz, né? Então são 3 repetições, 3 Hz, 3 ciclos de onda completos. Aqui é a mesma coisa, em 1 segundo a gente teve 10 ciclos, então a gente vai ter 10 Hz. Qual que é a diferença disso? Você lembra que eu falei para vocês que quando a gente... quanto mais vibrações a gente tem, essa característica que o som vai ser diferente uma da outra. Então, um som que vibra 20 vezes por segundo, ele é um som X. Um que vibra 20 mil é um som Y, totalmente diferente. Então, aqui a gente tem um espectro sonoro. O que significa o espectro sonoro? São os sons que os seres podem ouvir, não só os seres humanos, a gente está aqui, né, no campo auditivo humano, mas os animais também ouvem, né, os sons por essas frequências, por essas repetições. Então, a gente tem aqui, por exemplo, de 1 a 20 Hz, ou seja, de 1 a 20 repetições de ciclos de onda no ar, a gente não consegue ouvir, nenhum ser humano consegue. Né? A gente não consegue ouvir esse som. Nosso ouvido humano, ele é fabricado, vamos assim dizer, para ouvir de 20 Hz, né? De 20 repetições a 20 mil repetições. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se 20 repetições acontecem em 1 segundo, 20 mil repetições também vão acontecer em 1 segundo. Não é que aqui o som vai ser mais longo, não, ele vai ser o mesmo tempo. Então, se você ouve um som de 1 segundo de 20 Hz, ele vai ter o mesmo tempo de um som de 20 mil Hz. A diferença é o tanto de vezes que aquelas ondas repetiram. Tá vendo? Aqui é esse exemplo. Ó. Aqui a gente tem 3 Hz e aqui a gente tem 10 Hz. Essa que é a diferença. Então você imagina que num som de 20 mil Hz aqui ia estar lotado de onda, a gente nem ia conseguir ver. E qual que é a diferença desse som? Quanto mais grave, né? Deixa eu pegar aqui. Quanto mais grave o som for, menos repetições ele vai ter no ar. O que é um som grave? Isso entra numa das características do som, que eu vou falar também daqui a pouquinho. E quanto mais rápido, né, essas repetições forem feitas em 1 segundo, mais agudo o som vai ser, né? Então a gente tem aqui animais, né, como por exemplo o elefante, a topeira, que eles se comunicam em sons de 0 a 20 Hz. Isso é uma loucura, né? Porque você imagina que eles estão ali trocando mil ideias que a gente nunca vai entender. E a gente não consegue entender. Às vezes o elefante tá ali emitindo um som e você não vai entender, cara. Isso é doideira. E aqui a gente tem o animal um dos animais que conseguem ouvir praticamente todo o nosso espectro sonoro, que é o gato e o cão. Eles ouvem praticamente a mesma frequência. Então tem aqueles apitinhos, né, para gato, para cachorro, que as pessoas geralmente a gente vê muito em filme, que apita e o cachorro fica doido. É exatamente isso, né? O cachorro ele consegue ver, o cachorro e o gato, até 40 mil Hz, até 40 mil repetições em 1 segundo. Então é um som que realmente é muito agudo, né? A gente não consegue nem reproduzir. Se a gente conseguisse, a gente não ia conseguir ouvir. Então os animais eles se comunicam também dessa forma. Tá? Então é muito louco, né? Se um cachorro quiser emitir um som a 30 mil Hz, ele vai emitir na sua frente e você nunca vai ouvir. E isso me faz pensar que a gente vive rodeado de sons, né? Imagina, como se fosse um monte de espírito. E a gente tá lá ouvindo tudo aquilo, a gente tá aqui, ó, um monte de som que a gente não consegue nem entender, porque o nosso espectro tá aqui só, né? Então isso é muito legal. E aí tem um animal que tem o maior espectro sonoro, que é no caso do morcego e do golfinho, que aí eles ouvem até 160 mil Hz, né? Que é coisa muito alta. Isso são chamados de ultrassons, exatamente, ultrassom. O que você faz, às vezes, lá no hospital. Aquilo lá são essas frequências que eles usam. Aquela maquininha, ela emite essas frequências que a gente não ouve para poder capturar algum movimento ali do seu corpo, e aí essa frequência vai e volta daquele aparelhinho, e aí o aparelho consegue criar uma imagem, né? Então quando uma grávida vai lá e eles passam aquela maquininha de ultrassom, o que a gente está vendo ali é uma representação sonora da imagem,
né? Então isso também é muito legal. A gente só não ouve o barulho porque a gente não consegue ouvir, né? Mas a gente tem equipamentos que conseguem criar esse tipo de som, como é o caso da máquina de ultrassom. E aqui a gente tem os infrassons, que são abaixo do que a gente consegue ouvir. Então, isso é muito legal. Morcego, golfinho se comunica de outra forma, que a gente não. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Nossa, aqui, gente, meu Deus. Nunca comprem carro nesse site, tá bom? Em nome de Jesus. Mas, enfim, eu vou colocar aqui o som pra vocês ouvirem. Esse vídeo aqui, ele vai mostrar exatamente o range de frequência que a gente consegue ouvir. Não se assustem, tá bom? Caso vocês... Calma aí que tem alguém mandou no chat. Kavak Lovers, não comprem carro na Kavak, gente, é sério. É verdade mesmo. Mas enfim, aqui a gente vai ouvir os sons que o ser humano consegue ouvir, tá bom? Nesse vídeo. Não se assustem caso vocês não consigam ouvir todos os sons. Provavelmente de 20 Hz aqui, mais ou menos, né? De 20 Hz, 50, 60, 70, vocês não vão ouvir. E depois de 14.000 também vocês não vão ouvir. E dependendo do equipamento que vocês estão usando, esse meu fone, né? A gente vai falar isso na aula de equipamentos, mas esse meu fone, ele consegue captar todas essas frequências. Eu, em tese, teria que ouvir. Mas eu não ouço mais, porque a gente já nasce já perdendo a nossa audição, né? Um bebê, ele consegue sim ouvir de 20 a 20 mil hertz, né? Ou de 20 a 20 mil repetições por segundo. Mas um adulto já com barulho de metrô na cabeça, busão, gente gritando, os baladas que vocês vão que eu tô ligado. Meu, isso aí acaba com o ouvido. Então, assim, a tendência é que a gente chegue velho, surdo mesmo, falando, ei, oi? Porque é exatamente isso, a gente vai perdendo a audição, né? Então, eu acho que é até uma coisa que vocês têm que parar para pensar de hoje em diante, quem não para e pensa sobre isso, que a preservação da nossa audição, ela depende muito da gente, né? Então, muita gente que me conhece sabe que às vezes eu vou num show, alguma coisa que eu tenho que gravar, né? Alguma coisa desse tipo, fazer algum trabalho, eu vou com protetor auricular, porque depois, na hora de trabalhar, isso faz muita diferença, né? Quantas vezes, quando eu era mais novo, eu ia pra show, alguma coisa assim, aquela coisa de, muita exposição sonora, no dia seguinte eu ia tentar produzir alguma coisa, fazer música, eu simplesmente não conseguia, era impossível, não dava. Porque eu fazia uma coisa, chegava no dia seguinte e eu falava, eu fiz isso, não é possível. Então, realmente muda. Lascou, exatamente. Boaz aí que é baterista, ó. Importante comprar um protetor auricular. Se for tocar, tem que tocar com protetor auricular. Fone in-ear, essas coisas que abafa. É muito importante mesmo. Tá bom? Então eu vou tocar aqui o vídeo. Eu vou pedir para vocês aumentarem o volume. Se tiver muito incômodo, vai ter uma parte que vai ficar incômoda, que é na parte onde as repetições começam a ficar mais altas. E aí vocês também vão entender a diferença do grave e do agudo. O som vai começar grave, com poucas repetições, e mais pra frente ele vai ficar mais agudo. Eu vou tocar umas 2 vezes, e aí a gente vai trocar uma ideia sobre isso, tá bom? Vamos ouvir. Prestando atenção, hein? E aí? Ô, Rodrigo, acho que você tem que compartilhar o áudio também. Ou eu realmente tô surda, porque eu não vi nada. Não ouviu nada? Não, então deu algum BO. Eu também não consegui ouvir nada e eu tô com Para, problema de chuva deixa aqui. de compartilhar Não, e não. compartilha de novo. Tá. Compartilha a tela e compartilha de novo. Aí você tem que ticar lá embaixo pra fazer o share do áudio também. Peraí. Não, é porque o meu áudio, ele tá vindo com o meu microfone, entendeu? Ele não é o áudio do computador.
a hora que você compartilhou a tela, você deu o check para compartilhar áudio também ou não? Não, é porque não, na verdade não precisa, porque o meu áudio ele tá vindo do computador, né? Deve ter dado alguma coisa aqui, peraí. Deixa eu parar aqui o share. Quer ver, ó? Vou tentar tocar uma música aqui, música que eu gosto muito. Vocês estão ouvindo? Não. Não estão ouvindo? Não, ainda não. É, então deu algum BO. É na hora de tenta só na hora de compartilhar, ver se tem o check do áudio também. Que aí ele vai o áudio do computador. Peraí. É, ele não tá. Agora deixa eu entender aqui como que. Caramba, tava funcionando. Tipo, antes de eu fazer a reunião, tava funcionando. Agora o negócio não tá. É assim mesmo. Eu até chamei um parceiro meu pra ele ver, né? Ouvir tudo e falou: não, tá tudo certinho. Tudo zero bala. Aí agora não tá mais. É isso, né, gente? É a vida. Áudio é assim, viu? Já vão se acostumando. Você fala: não, é isso aqui, tá tudo certo. Aí do nada, não. Tá tudo certo, não. Bom, eu vou fechar aqui o Google Chrome, só para ter uma certeza. Bom, vamos lá. Talvez tenha mudado alguma configuração. Eu vou tocar um áudio aqui do meu computador e aí eu vou ver se está saindo aqui no Zoom. É porque o que acontece, Leia? O meu áudio ele tá vindo junto com o meu microfone, né? Ele não vai compartilhar o som do computador. Eu setei o bichinho aqui, o Zoom, para pegar o som do meu computador, porque senão eu não consigo tirar som da DAW, entendeu? Dos programas. Então, tipo, não é a mesma coisa que se eu fizesse uma reunião normal. Mas vamos lá, gente. Vou tentar aqui rapidinho. Ele não tá indo mesmo. Eu posso compartilhar se você quiser. Não. Caramba, que estranho. Bom, deixa eu abrir meu driver aqui rapidinho. Tentar resolver isso o mais rápido possível. Peraí.
Agora estou conseguindo ouvir. Vocês estão ouvindo minha voz? Ou ficou só de um lado do fone, né? Tô escutando A a gente sua tá. voz e a música também, Lô. Tá. Mas tá de um lado só do fone, né? Ei, ei. E agora? Não. Você consegue confirmar isso, Eu Zaza? tô Se você tá no ouvindo tipo de um lado alto-falante, só. mano. Então, tô no alto-falante, então pra mim tá Ah, rolando. tá. Tem alguém que tá usando fone de ouvido aí? Consegue confirmar isso? Bom, vocês estão ouvindo minha voz e vocês estão ouvindo o som que eu tô tocando, né? Só pra dar um ok aqui, pessoal. Todo mundo aí. Sim. Tá. Tem alguém que tá usando fone de ouvido? Eu tô. Você consegue ouvir minha voz dos dois lados do fone? Sim. Ah, então beleza. Então vamos lá, vamos tocar aquele sonzinho lá. Vamos ver se agora vai. Deus amado, essas propagandas. Beleza, vamos lá, gente. Desculpa aí a demora. Problemas técnicos. Beleza. Vê se vocês conseguem ouvir esse negócio aqui que eu vou tocar, ó. Agora tá dando pra ouvir. Tá, né? Então, beleza. A música não é muito boa, mas o que importa é o áudio dando pra ouvir. E é isso aí. Vamos lá então, pessoal. Vou colocar as frequências aqui pra gente ouvir. Presta atenção aqui nos grafismos que vai aparecer os hertz. É o número de repetição que vai aparecer por segundo, tá bom? Vamos lá. Todo mundo conseguiu ouvir? Sim. Sim. Deus amado. E aí, o que Sim, vocês mano. acharam? Doideira. Doido. Quer que coloca mais uma vez ou tá bom pra vocês? Principalmente o final do som. Finalzinho, Pô, né? Dá coloca pra isso ouvir de mais. novo aí, mané. Vou colocar aqui, hein? Ó, falaram que o Boas tava na sala de espera, não tinha ninguém lá. Ele saiu, né? Fala pra ele entrar de novo aí. Vamos lá, colocar de novo. É isso aí.
Todo mundo ouviu então, né? E aí, quem ouviu mais, quem ouviu menos? Quem foi que Essa, ouviu quase essa, tudo, essa, praticamente? essa introdução do começo ali do zero até do 20 na real, até o 20 mil, é, ele é um ruído, ele é craquelado e depois vai virando, ou ele já é um sinal igual a gente escuta no final, só que muito mais baixo? Você tá ouvindo nas suas caixas de som? Sim, Nas da HS8? isso. Dá uma olhada nelas, eu vou tocar de novo. Dá uma olhada que no início do áudio elas vão ficar meio doida. É, eu Que elas vão senti isso, eu ficar, tipo, senti isso. balançando. Que elas balançaram bastante, né? Ó, dá uma olhadinha aí É, pra elas. exatamente, exatamente. E aí você sentiu que depois ela parou de balançar tanto, né? O alto-falante. Sim, verdade, fato. Então, por que que acontece isso? Porque as frequências graves, elas são maiores, né? Então é aquilo, em um segundo, a frequência ali tá vibrando 20 vezes. Então o que você tá vendo o seu alto-falante vibrar é literalmente essa parada da frequência, de fazer tipo pra cima e pra baixo. Então quando o alto-falante ele tá pra trás, ele tá fazendo o efeito de compressão. Quando ele tá pra frente, ele tá fazendo o efeito de rarefação, tá ligado? Então a gente consegue, o alto-falante, ele é aquilo que a gente consegue ver, a gente consegue ver esse experimento físico, tá ligado? Isso é muito legal. Quem tem a oportunidade de ver um alto-falante funcionando, vai ver ele fazendo exatamente isso, essa coisa de ficar indo pra trás e pra frente. Isso porque é o porquê? Quando ele tá indo pra trás, ele tá comprimindo o ar. Quando ele tá indo pra frente, ele tá fazendo efeito de rarefação. E aí, quando ele vai pra trás e pra frente, é uma onda completa. Então, se você vê um alto-falante fazendo assim em um segundo, se você contar ele, você vai saber exatamente quantos hertz ele bateu ali, entendeu? Então, o que acontece? Quando você falou, no começo é só um ruidinho, não é. É som. Se você tá ouvindo só um ruidinho, é por conta do seu ouvido. E aí, porque essas suas caixas de som, eu tô falando do Azaf, gente, porque eu conheço ele tem um home studio, então assim, ele tem caixas de som profissional, a caixa dele também é igual ao meu fone, ela vai falar de 20 a 20 mil hertz. Então, a caixa dele funciona os 20 mil hertz. Se a gente não tá ouvindo, é porque o nosso ouvido já não ouve mais. Entendeu? Quando você tá num ambiente onde, usando equipamento, onde você tá ouvindo frequências, onde aquele equipamento pode reproduzir frequências e você não ouve, é porque aí a vaca já foi pro brejo. Mas geralmente todo mundo, tá bom? É normal a gente começar a ouvir a média das pessoas de 50 Hz, ouvir até mais ou menos aqui, ó, essa faixa de 15 mil, tá bom? É o normal. Mais que isso, você tá com o ouvido muito preservado. Menos que 50 mil hertz, você tá com o ouvido muito preservado também. E assim, é gradual, tá? A gente vai falar sobre isso, mas o ouvido humano, ele não ouve da mesma forma todas as frequências, né? Também tem esse outro experimento, tá bom? A reunião vai encerrar daqui 2 minutos, eu acho que eu já vou fazer outra, porque a gente já vai até o final, talvez? Não, vou esperar esses 2 minutos, vou usar até o fim, vou deixar cair sozinho. Então, beleza. Alguém tá com alguma dúvida? Vamos usar esses 2 minutos para dúvida. Alguém tá com alguma dúvida nessa questão de frequência? Entendeu exatamente o que é uma frequência? Eu tenho certeza que todo mundo aqui que se interessa um pouco por algo já ouviu falar de hertz, de alguma coisa assim, né? Exatamente. O equipamento precisa ter um nível específico para ouvir as frequências. Então, tipo, que nem esse fone meu, ele pode reproduzir de 20 a 20 mil hertz. As caixas de som também, a mesma coisa. Agora, tem fone meu que não. Tem fone meu que só vai reproduzir a partir de 50 mil.
Esses fones, assim, geralmente quanto mais barato o fone é, menos range de frequência ele vai produzir, né? Então, às vezes o fone ali que você paga R$ 5, você vai ouvir de 150 Hz até 10.000 Hz. Aí você ouve e você fala, nossa, não tá tão legal a qualidade desse fone, né? Geralmente é isso, não é só isso, mas é isso também. Alguém tem mais alguma dúvida? Pode falar, pode escrever no chat. Só pra gente usar esse tempinho, depois que a aula cair, eu volto com um novo link, aí a gente já fala do restante da aula. Curiosidade, teve um momento no início da gravação eu não consegui ouvir. Eu lembro que na minha juventude eu ia para bailes, eu ficava bem perto das caixas de som. É provável que eu tenha danificado, né? Porque eu sei que... Eu até pensei, acho que eu nunca danifiquei meus ouvidos, mas acho que isso aí foi a prova, né? Pois é. Ó, depois eu posso até disponibilizar, eu vou disponibilizar essa apostila pra vocês lá no... não essa apostila, isso é o slide. Mas eu tenho a apostila aqui, eu vou mandar pra vocês estudarem lá no WhatsApp. E aí tem esses links desses vídeos lá e vocês podem fazer com calma em casa pra ouvir. Mas provavelmente é isso mesmo, é que nem eu falei, é muito difícil. Eu já fiz esse teste aqui no meu home studio, com mais de uma pessoa, e a pessoa ouvindo e falando, mano, eu não ouvi nada ali no começo. Eu, como não, cara? E já aconteceu ao contrário, de eu falar, meu, eu não tô ouvindo nada. E a pessoa, não, como assim? Dá pra ouvir tudo. Então isso é uma loucura. É sempre legal você fazer com outra pessoa pra você ter um comparativo. Mas é isso daí mesmo. Bom, vai cair aqui o link. E aí eu já volto na sequência, tá bom, pessoal? Fique esperto lá no WhatsApp, mesma coisa.